Nós estamos aqui para mais uma palavra de vida. A palavra que eu quero ministrar hoje se encontra no livro do Evangelho de São João, capítulo de número 5, versículo 24 e versículo 25. Nos diz assim: "E eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão." A Bíblia fala da morte física, que envolve a separação temporária do espírito em relação ao corpo. E a Bíblia também nos fala da morte espiritual, ou a separação do corpo e espíritos humanos em relação a Deus. A morte e a vida são irreconciliáveis e são condições opostas de existência tanto na vida como na futura. Sem Cristo, a morte conduz somente ao julgamento eterno. Todos nós somos pecadores e estamos separados de Deus, mortos no pecado. E a solução está somente em crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio nos salvar morrendo pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo. No texto, as palavras nos revelam a transformação na condição do pecador. Ouve e crê, tem a vida eterna, não será condenado. Passou da morte para a vida, isto é, no momento em que crê, ele tem a vida eterna. O que significa um direito adquirido por graça? Para estes, não há julgamento ou condenação, pois Cristo pagou o preço de sua redenção. Iremos todos comparecer ante ao tribunal de Cristo, não para condenação, mas sim para a apreciação das obras praticadas como servos do Senhor. Se vamos todos morrer um dia, então o mais importante é ter a segurança de entrar salvo na morte. Afinal, a vida eterna não começa no dia da sua morte, mas sim no dia em que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Receba você a Cristo, os seus pecados estarão perdoados e você herdará o céu para sempre. Tome posse dessa palavra. Tome posse da vida eterna. Esteja preparado para receber a maior dádiva de Deus, o maior presente que Deus pode nos dar. Estamos vivendo dias difíceis, acometidos por uma pandemia, por um vírus que alastrou o mundo inteiro e tem nos trazido uma grande preocupação nas autoridades, nos governantes, chefes de nações, diante dessa crise, diante dessa situação em que nos mostra e nos revela o quanto somos frágeis, o quanto somos limitados e o quanto precisamos conhecer o que Deus tem preparado para nós. O que poderemos aprender, porque sempre foi assim. Não o que Deus deseja, existe a vontade de Deus e existe a vontade permissiva.
fôssemos entrar nesse assunto, precisaríamos nos aprofundar. Mas eu quero ser bem objetivo. Talvez a humanidade não se deu conta, talvez muitas pessoas, bilhões de pessoas no mundo inteiro, ainda não parou para pensar, ainda não tem ideia do propósito, da origem, por que você está aqui, por que você foi criado, para que você foi criado, por que a sua existência, o porquê da sua existência. Há um propósito de Deus e você precisa conhecer esse propósito de Deus para a sua vida. Talvez não, com certeza, você vai entender melhor tudo o que está acontecendo. Mas o que eu quero enfatizar nessa mensagem é que existe uma vida futura, que nós não fomos criados para essa vida limitada. Nós somos criados com o propósito de termos uma vida para sempre. Nós chamamos de vida eterna. O que trouxe uma limitação foi o pecado. O pecado limitou um tempo de vida. Mas o propósito de Deus, ao nos criar, é que nós tivéssemos vida, como disse Jesus: em mim tereis vida e vida com abundância. Vida com abundância, vida abundante é vida para sempre, é vida eterna. Não uma vida de caos, uma vida de sofrimento, de derrota, de tristeza, de angústia. A palavra de Deus nos diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então o que eu quero que você entenda, se você me perguntar: pastor, como é essa vida? Como posso conhecer essa vida? Como posso ter direito a essa vida? Você já tem direito a essa vida. Você já recebeu esse presente. Tome posse somente. Receba o presente de Deus. O que eu quero que você entenda é que a humanidade caminha e a humanidade pensa limitado. Acha que tem que fazer tudo nessa vida, que tem que viver tudo nessa vida. Concordo, nós temos que viver essa vida. Porque dizem alguns que quando eu morrer, acabou, não vou curtir mais nada, não vou viver mais nada. Engano. Você precisa saber disso. Que após essa vida limitada, nós teremos uma vida eterna. Uma vida para sempre, onde não haverá guerra, onde não haverá morte, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá pandemia, não haverá vírus. Viveremos para sempre, eternamente, com Cristo, eternamente, com Deus, na presença de Deus. É isso que você precisa. Mas, pastor, onde começa? Começa quando você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Neste momento, a vida eterna, ela já começa. Você já começa a viver essa vida eterna. A vida eterna não começa após a minha morte, a sua morte ou a nossa morte. A vida eterna, ela já começa desde o dia que eu levanto a minha mão, reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. A vida de Deus entra dentro de mim e eu começo a viver, porque eu começo a ter a certeza dessa vida, a vivê-la desde já, desde agora. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Creia que Deus tem esse propósito para você também. Propósito da vida eterna. Propósito de viver eternamente com Cristo. Propósito de viver uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida imune das doenças,
das pandemias, dos vírus que matam, que levam as pessoas à morte. Nessa vida, nada disso nos atingirá. Nada disso nos tocará. Porque estaremos vivendo uma vida com Deus na eternidade para todo sempre. Creia nessa palavra, receba essa palavra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais Ele fará. Pastor André Luiz, palavra de vida.